Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. A gente começa aqui mais uma transmissão com o nosso querido historiador Fernando Horta, diretamente da sua praia particular paradisíaca no Mediterrâneo. Ele tem um hotel também aí. Enfim, tudo bem, Fernando? Chique. Aqui é chique, Atushi. E o legal é o seguinte, nunca muda o sol, fica sempre nesse mesmo, né? Pode perceber, é uma coisa maravilhosa. Fica sempre aí no pôr do sol, né? Pode ser de manhã, noite, tarde. Quem quiser saber onde é que é um grupo de hotéis chamado Anantara. Procura depois na internet aí, Anantara, na Indonésia. Na Indonésia, né? Achei que você estava nas Ilhas Seychelles. Podia ser também. Podia ser. Horta, a gente já tem a chegada aqui de um assinante, o Davi Andrade. Agradeço muito ao Davi, agradeço a Rita Valente, que está aqui dando um abraço. Jararaca Livre, cadê os likes, pessoal? Jararaca Livre me lembra aquele evento, né? Pô, foi muito bom quando o Lula falou que... Lembra quando acho que, se não me engano, foi na prisão, ou na tentativa de prisão, naquela condução coercitiva, né? Isso. Que o Lula falou, olha, não mataram a Jararaca, alguma coisa desse tipo. Em vez de dar uma paulada na cabeça, deram no rabo da jararaca. Agora a jararaca tá brava. Eu acho que aquilo ali foi aquilo e a vigília serviram para manter o combustível da galera durante um tempo, né? Olha, eu me lembro de ter assistido assim, eletrizado aquela fala, 4 de março, se eu não me engano, 2018, acho que foi isso, ou 2017, já não sei mais. Realmente foi um dos grandes momentos do Luiz Inácio, que tem vários grandes momentos, né, Horta? Eu acho que ele fez uma aposta temerária na época, mas que rendeu um enorme capital político para ele. Quer dizer, ele acreditou nas instituições, né? Exatamente. Ninguém acreditava. Eu até comentei, hoje eu almocei com o Rodrigo Viana e com a Gisele, e a gente falava sobre o livro do Rodrigo. O Rodrigo chegou a defender a tese de que o ex-presidente Lula deveria ter se refugiado numa embaixada. Por quê? Porque as instituições não funcionavam mais, o Brasil estava em modo golpe, modo em que se encontra até hoje. E aí ele cita uma frase do Lula: se eu não acreditar mais nas instituições, pego em armas e vou fazer uma revolução. E aí ele acreditou nas instituições. Está aí voltando. A gente está vivendo esse grande impasse, né? Será que as instituições do golpe de 2016 nos devolverão a democracia que havia até então, que era falha, mas existia, né, um suspiro democrático? Ou será que essas instituições vão se dobrar a um golpe ainda mais radical e profundo, que é o golpe bolsonarista? O Leonil dizendo que achava que você estava em Ratanabá, né? Mas não é Ratanabá, não. Horta, vamos lá, a gente falava sobre as instituições, sobre o noticiário de hoje, inclusive, né? Você acha que as instituições estão começando a funcionar novamente? A Carmen Lúcia dizendo que preocupante o que o Bolsonaro fez, enfim, passo para você dar uma palavra inicial. A gente estava falando aqui, né, Tuxi, se você abrir hoje a capa dos principais jornais e tal, da Globo.com, né, dessa mídia corporativa, fica parecendo que o Brasil é um país, né, que as instituições estão funcionando. Alguém que chegasse agora no Brasil olhava assim e dizia, nossa, o que vocês estão reclamando desse país? As instituições estão funcionando, o STF está investigando o presidente, já falou que é um absurdo, quer dizer, a CPI do MEC está andando. Eu acho que nesse finalzinho, nesses próximos 6 meses de Bolsonaro, as instituições estão fazendo um cosplay bonito de país. Assim, a gente está parecendo que é um país, mas em realidade nós temos grupos de instituições diferentes no Brasil, com diferentes níveis de entendimento a respeito do sistema político brasileiro e da sua história, né? Então eu tenho a impressão que o STF em especial, ou pelo menos uma maioria do STF, porque não dá para falar sobre alguns ministros ali que realmente têm um nível intelectual baixíssimo, mas a maioria do STF se deu conta de que o fato deles não terem se manifestado e não terem agido durante o golpe de 2016 a 2018, onde eles ficaram inertes, esperando que a política viesse a resolver os problemas, e quando foram instados a agir, se criaram mecanismos para não agir. Eu me lembro muito bem do STF dizendo que determinadas coisas eram de foro interno do legislativo, que eles não podiam se meter e tal. Eu acho que parte do STF se deu conta de que a emenda foi pior que o soneto. Ou seja, se eles tinham medo ali naquele momento de abrir um conflito e gerar problemas no Brasil, esses problemas foram gerados de qualquer situação, de qualquer forma, e hoje nós temos um resultado muito pior. Agora,
Tem instituições, como, por exemplo, o Exército, como, por exemplo, o Ministério da Defesa, que não tem essa perspectiva, que a perspectiva deles é exatamente que nós continuamos à deriva e que Bolsonaro não pôde efetivamente fazer o que bem entendeu, porque, para eles, o problema do Brasil é o povo, o STF e essa tal de democracia, né? Enquanto não se trocar essas três coisas, essas instituições militares não estarão satisfeitas, né? O que nós temos que entender é que isso tem um fundo histórico, isso tem uma razão histórica, isso tem uma situação já estabelecida no Brasil que coloca em oposição o nosso mundo civil e as instituições civis e esse grupo de militares que se sentem donos ou pelo menos preceptores da democracia no Brasil. A gente tem que tomar as rédeas desse processo e ganhar nossa maioridade, Atush. Certamente. Deixa eu agradecer aqui ao Cleison, que nos lembrou aqui dos likes, né? Vamos pedir os likes e os compartilhamentos. E a Julie Moon, trazendo informações. A Anuttara é um tantra superior. Tem Yoga Tantra e Anuttara, onde tudo é perfeitinho. Eu prefiro Yoga Tantra mais hardcore. Obrigado, Julie, por trazer essa informação que o Fernando deixou, vamos dizer assim, subentendida, né? Horta, vamos lá. Vamos então entrar nos temas hardcore. Vamos começar pela escolha do Braga Neto como vice do Jair Bolsonaro. Qual o significado disso? Eu fico pensando, né, o Bolsonaro gosta de se fazer de valentão, né? Mas ele precisa, para descer para o playground, ele precisa descer com o seu pitbull, ele não consegue descer sozinho. Foi a imagem que me veio. Enquanto o Lula, na verdade, foi extremamente corajoso ao colocar como vice o Alckmin. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, olha, o Mourão foi um seguro contra impeachment. Por quê? Porque ele mostra para o mundo político, ó, se vocês me derrubarem, tem um cara mais, tem um pitbull mais bravo. E agora o Bolsonaro repete a dose. O Lula é o contrário. Ele coloca como vice alguém que seria, vamos dizer assim, do establishment, né? Geraldo Alckmin, né? Do sistema, das oligarquias brasileiras, etc. e tal. Porque ele confia no seu taco. O Bolsonaro não confia no seu taco e tem que descer para brincar com um pitbull na coleira. Essa é uma interpretação, mas você entende muito mais desse tema. Passo para você avaliar. General Braga Neto. Eu não concordo muito com essa avaliação, não, viu, Atushi? Eu acho que cachorro mordido por linguiça tem medo. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então, o brasileiro, nós estamos assim, nós que estudamos história, a gente, quando vê uma chapa presidencial, a gente, quando olha para uma determinada instituição, a gente já fica pensando na subversão, né? No golpe, na perversidade dessa instituição, estão botando vice porque esse vice é assim, esse vice é assado. Eu penso que tanto Bolsonaro quanto Lula não pensaram efetivamente nas possibilidades de golpe, tá? Porque isso é uma situação em que você não tem domínio, você não tem como prever em grande medida isso que vai acontecer, né? E em acontecendo, não se sabe sequer qual é o desfecho daquilo que vai se suceder ali. Então, eu tenho a impressão que a escolha dos dois vices ela tem uma lógica diferente. Tá? É uma lógica de recomposição de base de apoio e completamente distinta. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva percebeu que a esquerda brasileira, embora tenha uma força importante, ela não consegue ser dominante, no sentido de que sozinha ela não tem 51%, 52% de apoio para que possa estabelecer um governo próprio, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, como acontece nos Estados Unidos, quando você tem um partido ganhando, e às vezes ele faz maioria sozinho no Congresso. Então você tem os democratas com maioria, os republicanos com maioria, os trabalhistas e por aí vai. No Brasil isso não acontece. Né? Então Lula buscou explicar e convencer grande parte da esquerda e parte da sociedade de que ele vinha para ser o centro de reorganização do país. Enquanto que Jair Bolsonaro manda um recado para os seus apoiadores dizendo, olha, em time que está ganhando não se mexe, nós ganhamos uma eleição usando os militares como base e agora vamos fazer isso de novo. Atushi, olha só, o dia que o Ministério Público entrar dentro de um quartel em época eleitoral e perceber a quantidade de campanha ilegal que são feitas por candidatos que são ex-militares ou militares que usam, por exemplo, formaturas militares, discursos de comandantes, ordens para votar em cima de cabos e soldados, o dia que um cara do Ministério Público corretamente for olhar esse tipo de coisa, não vai sair militar solto dessa história, não. Eu acho que o recado é exatamente esse. Bolsonaro radicaliza
e expulsa qualquer possibilidade de entrada ao centro que ele tinha na Tereza Cristina, né? Podia ter escolhido uma vice-mulher, amainado o seu discurso, caminhado mais em direção ao centro, mantido o apoio de grande parte da oligarquia rica brasileira, mas ele não. Ele aposta efetivamente de novo na força das armas, ele aposta na desestruturação da legitimidade do governo brasileiro e que dali vai derivar a legitimidade única e exclusiva das armas, e é essa que ele, Jair Bolsonaro, se arroga o monopólio de ter. Por isso, armar os CACs, por isso armar as pessoas, por isso passar recados para a PM, por isso efetivamente manter essa relação estreita com uma linha extremamente agressiva e golpista do Exército. Não é todo o Exército, mas eu acho que é uma grande maioria. E aí, Horta, aproveitando essa sua fala, bem interessante, eu queria trazer o artigo publicado hoje da Maria Cristina Fernandes, do Valor Econômico. Ela fala o seguinte: essa escolha do Braga Neto significa que o Bolsonaro já não quer propriamente vencer a eleição, ou mesmo que queira, ele não acredita na sua vitória. Então, é uma chapa para o golpe de Estado. Ele montou uma chapa para o golpe? Exato. Ele monta uma chapa que discute exatamente as entranhas das instituições democráticas brasileiras. Quer dizer, ele está dizendo claramente com essa chapa de que ele radicaliza em qualquer situação. Claro, eventualmente, se ele vier a ganhar a eleição, vai estar tudo bem, a eleição vai ter sido honesta. Se ele perder por muito ou se ele perder por pouco, já está muito claro ali qual é o caminho que vai ser tomado. E é importante que as instituições brasileiras, e mais do que as instituições formais, a STF, o próprio parlamento, mas as instituições que nós estamos organizando, partidos políticos, movimentos sociais, estejam atentos a esses recados, porque eu tenho a impressão, Leonardo, que se nós queremos ter uma eleição minimamente justa e que seja respeitada, nós vamos ter que ir às ruas demonstrando que não é um general estrelado que vai fazer com que a gente se acomode. Está na hora da esquerda colocar as manguinhas para fora de novo. Aí você toca num ponto importante, deixa eu voltar aqui o corte, que é a necessidade da mobilização popular. Você acha que o eleitor brasileiro, os democratas, os progressistas, os eleitores do Lula estão acomodados achando que, bom, como hoje tudo vai bem, tudo estará bem no dia 2 de outubro, vai ser simplesmente votar, tomar posse e comemorar? Não, eu acho que nós não estamos acomodados, Atush. Eu tenho olhado as pessoas. O problema é que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e ele mesmo já disse isso, ele disse isso naquela primeira entrevista que foi dada para os blogs, lembra? Eu acho que você estava lá também. É uma entrevista maravilhosa de quase 3 horas, em que ele vai explicar várias coisas. Um dos argumentos dele ali, e que é muito interessante, onde ele diz: olha, os movimentos sociais se acomodaram comigo na presidência. Quer dizer, parecia que bastava eleger um presidente e as coisas iam andar a partir de agora conforme todo revolucionário imagina que seja. E ele, Lula, de alguma maneira, amorteceu esses movimentos sociais, mesmo sem querer. Ele mesmo diz, não era uma posição minha, mas os movimentos sociais assim acreditaram. Eu tenho a impressão que esses últimos anos de governo do PT, os movimentos sociais se sentiram, de alguma maneira, contemplados e abraçados em alguma situação, vendo que existiam presidentes responsivos, e perderam um pouco da sua pegada. E eu acho que hoje, quando nós precisamos retomar essa pegada, tem muita gente ainda que está, vamos dizer assim, desacostumada à rua, né? Perdeu o gosto, perdeu o viço, também por conta de 2 anos de pandemia, em que nós tivemos que ficar em casa, e é bom a gente começar a sair desse local de conforto e começar a perceber que a gente vai ter que ir para a rua, vai ter que botar o pé no chão e vai ter que, talvez, brigar por coisas que nós achávamos que já estava sedimentado e assentado lá atrás. Eu acho que o brasileiro está um pouco nesse momento de negação. A gente continua tentando não acreditar que nós caímos tão baixo a ponto de ter que brigar para ter eleição de novo. É uma situação complicada, né? E talvez não acreditar que seja possível descer ainda mais baixo, né? Porque, na verdade, isso sim. descer mais baixo seria entrar na ditadura Bolsonaro, né? Quer dizer, que não é simplesmente, não, estamos assim no autoritarismo líquido, aquela coisa que veio, o golpe institucional de 2016, né? Seria realmente uma ditadura em torno de uma figura completamente desqualificada, né? Não é nem de uma junta militar, assim, pessoas notáveis.
realmente seria o fundo do fundo do fundo do poço, né? Jair Bolsonaro, e a gente sabe disso porque existe ficha militar de Jair Bolsonaro, escrita na época do regime militar. Jair Bolsonaro não era aceito nem pelos generais do regime militar, quer dizer, era considerado uma criatura com inteligência limítrofe, incapaz de seguir ordens, incapaz de entender conceitos mais básicos e extremamente argentário, né? Isso que está na ficha dele. Ou seja, uma criatura que pensa em dinheiro acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa. E acho que nós devemos reconhecer que os militares não erraram em absolutamente nada do que fizeram lá. Erraram depois no corporativismo das suas instituições, porque Jair Bolsonaro era para ter sido expulso do exército sem absolutamente nada, e a gente viu que o que aconteceu ali foi um grande acordão para que ele pudesse entrar na política, e a partir daí grande parte dos problemas brasileiros se deram. Fran Martins está dizendo não haverá golpe, e a Fátima Linhares lembrando a frase aqui da Hildegard Angel, dizendo o Brasil hoje fede a Bolsonaro. Fernando Horta, então já falamos sobre essa chapa Bolsonaro-Braga Neto, e queria entrar agora num outro tema, que é o tema dos Estados Unidos. Não sei se você viu, a gente chegou a noticiar hoje cedo a vinda do Tucker Carlson ao Brasil, âncora principal da Fox News. Ele fez uma entrevista com Felipe G. Martins, que é um assessor internacional do Bolsonaro, e ele disse, não, veja bem, olha, o Bolsonaro falou com Biden, porque não dá para aceitar a vitória do Lula, porque o Lula vai reaproximar o Brasil da China, e o mundo está nesse cenário de nova Guerra Fria, né? A gente está vivendo claramente, a OTAN está realizando uma reunião em Madrid, na Espanha, e está classificando a China como inimiga da OTAN. A China, que é um país pacífico, absolutamente pacífico, não é expansionista, não tem nenhuma política de ataque a vizinhos, mas é tratada como uma ameaça. Então, a questão extrapola o campo militar. Nesse contexto de guerra Estados Unidos-China, como é que você acha que os Estados Unidos vão se posicionar diante da eleição brasileira? Vamos lá. Eu discordo que o mundo esteja entrando em modo de Guerra Fria. Eu concordo que os norte-americanos querem de novo criar um cenário em que as escolhas das pessoas sejam simples. Ou você escolhe o azul ou o vermelho. E o azul significa liberdade, e o vermelho significa todo o resto, que foi a lógica da Guerra Fria, com a qual eles criaram, inclusive, e educaram pessoas como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é criado desde que ele era criancinha dentro dessa lógica. Então, eu concordo que nós temos ali uma perspectiva de que os norte-americanos estão tentando repor essa lógica no mundo, até porque grande parte dos políticos norte-americanos também viveram nessa lógica e só sabem pensar desse jeito, só sabem compreender o mundo a partir de uma lógica bipolar entre inimigos e amigos. Mas grande parte do mundo não está entrando nessa lógica. Hoje, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores chinês publicou uma foto falando sobre a comparação entre o G7 e o BRICS. Eu até repostei ela no meu Twitter, a foto dele. É interessante onde ele discute exatamente isso. O G7, quer dizer, ele pega aquela última reunião do G7, que inclusive falam mal ali da China e tal, e ele mostra que são 777 milhões de pessoas. E aí ele pega os 5 países do BRICS e pega uma foto ainda com Dilma Rousseff, isso é interessante. Ele não pegou uma foto recente, nada. Ele pega uma foto com a Dilma Rousseff e bota do lado 3,2 bilhões de pessoas. Ou seja, ele está discutindo legitimidade no mundo contemporâneo. Ele está dizendo, olha, quem é que ainda pensa dessa forma de Guerra Fria? 777 milhões de pessoas no máximo. Quem não concorda com isso e quem está completamente fora desse processo, 3,2 bilhões do mundo. Eu acho, Atush, que nós no Brasil, exatamente essa foto aí, nós no Brasil ainda somos muito colonizados. Nós acreditamos que os norte-americanos ainda dão o tom de pensamento do mundo, em grande medida porque a nossa mídia é muito responsiva à mídia norte-americana. Mas uma parte significativa do mundo não entra mais nesse processo. Veja que a União Europeia tentou emplacar reuniões entre a Ucrânia do Zelensky e os países africanos. E de toda a União Africana, só 5 países atenderam a reunião contra o Zelensky. Ou seja, a imensa maioria dos países africanos percebe que está em jogo hoje, mais do que a concepção de uma nova ordem, uma nova forma de compreender o mundo. Enquanto os norte-americanos querem trazer ainda o mundo para o século XX, a China já aposta que essa não será
uma visão estabelecida em termos de mundo, mas sim vai ficar centralizada em alguns países próximos aos Estados Unidos. Com relação à eleição brasileira, eu acho que tem um dado aí importante da gente entender. A embaixadora designada para vir ao Brasil foi negada. Veja que ela perdeu votos nos Estados Unidos. O Brasil vai ficar 1 ano sem embaixador norte-americano aqui. Tá? Isso talvez seja bom, né, Horta? Talvez seja uma garantia contra golpes, mas enfim. Eu não sei se é uma garantia, isso é uma saída francesa, como a gente diz, né? Os norte-americanos, numa situação de não querer nem apoiar Bolsonaro e nem desaver o que Bolsonaro vier a fazer, né? Eles simplesmente saem dessa situação e dizem, nós não temos nada, nós não temos nem sequer representação aí nesse momento, tá? Porque os norte-americanos, no meu entendimento, não vão se meter na questão brasileira porque eles ganham dos dois lados. E a gente tem que entender isso hoje, tá? Se Jair Bolsonaro conseguir dar um golpe bem sucedido e tentar se aproximar dos Estados Unidos, eles vão ganhar com isso. Se Luiz Inácio Lula da Silva conseguir se eleger, tomar posse e fazer efetivamente as instituições voltarem a funcionar, eles norte-americanos também vão ganhar com isso, porque a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva é uma liderança de negociação, é uma liderança que reforça as instituições, é uma liderança com a qual os Estados Unidos já tiveram contato e que, em termos específicos institucionais, é muito mais crível, muito mais confiável, muito mais capaz do que o Bolsonaro puder apresentar, tanto de exemplo quanto de promessa para os próximos anos. Então, os norte-americanos ganham dos dois lados. Eu não vejo com eles necessariamente interesse em participar disso. Agora, a direita norte-americana, essa que o Carlson Tucker representa, essa sim. Essa está interessadíssima em recompor Bolsonaro, porque isso significa um apoio para Donald Trump nos Estados Unidos. Tá? Ou seja, então o interesse dele aqui, na verdade, foi uma armação, né? Ele vem provavelmente para ajudar mais o Trump do que propriamente o Bolsonaro. Exato. Ele vem para cá para recompor essas relações mundiais que, de alguma maneira, na época Donald Trump estavam se estabelecendo, de uma nova direita internacional que ajusta os seus sistemas e os seus sentidos, ajusta os seus discursos para manter um processo de dominação sobre uma população cativa. Isso foi, nos últimos anos, destruído. Pode ver que a Europa passou a destruir isso, as fake news foram atacadas, as redes sociais foram forçadas a criar formas de controle. Nós estamos vendo a direita sendo, de alguma maneira, diminuída, erodida. E o Carlson Tucker vem fazer isso e vem em contato com uma das criaturas mais esdrúxulas e estapafúrdias que o Brasil já produziu, que é exatamente o Felipe Martins. O Felipe Martins foi meu aluno na UNB e é uma criatura que é uma criatura que não tem condições para estar onde está. E você que aprovou ele, Fernando? Essa é uma parte feia da minha vida. Infelizmente aconteceu. E assim, é uma situação. Quando você olha o currículo e pensa, essa pessoa tem condições de estar exercendo a função que está, e não tem, né? Como é que era o nome do assessor do Lula, o assessor para assuntos especiais? O Marco Aurélio. Se você comparar o Marco Aurélio Garcia com o Felipe Martins, te dá uma noção do tamanho do tombo que o Brasil levou nas suas instituições. O Marco Aurélio defendia um Brasil soberano. O Felipe Martins é aquele cara que chega para o Tucker Carlson e está dizendo, avisa aí para os americanos não socorrerem, porque senão o Brasil vai ser entregue à China, tal, aquela coisa. Nós vamos entregar o Brasil para vocês, é mais ou menos. Exato, esse é o ponto. Agora você tocou no ponto. Não é simplesmente nos ajudem a ser soberanos. O ponto é, olha, a gente entrega aqui a Amazônia e vocês nos livram do comunismo. Pode ser assim? Tipo isso, troco a liberdade, né, entre aspas, pela Amazônia, mais ou menos. E é isso que eles estão tentando. É uma gente terrível, uma gente que não é capaz de pensar à frente de um grão de areia. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que todo esse pessoal que circunda Bolsonaro veio direto de 1963, não era nem na metade do século direito ainda, entendeu? Vieram desde lá, com as mesmas ideias de lá, achando que o mundo é o mesmo, e não é. As coisas mudaram muito de Essa frase do pensamento do dia, desse perfil aqui: se Lula vencer as eleições, Putin ficará mais forte, Lula daria mais alma aos BRICS. E o Salles está dizendo, Lula é igual ao BRICS mais forte, Estados Unidos não querem. Lembrando, já citei isso aqui, o Mike Pompeo, no seu último dia no Departamento de Estado, fez um post no Twitter dizendo, estou feliz porque enfraquecemos os BRICS. Como ele dizia que tinha aniquilado o Brasil e a Índia
ao mesmo tempo. Eu não concordo muito com isso, tá, Léo? As pessoas têm que entender o seguinte: os BRICS são uma aposta política, não são uma aposta econômica. Do ponto de vista econômico, Brasil, China e Rússia têm muito mais atritos e problemas do que proximidades. Então, assim, e o que eu digo para vocês, uma instituição para prosperar no sistema internacional precisa ter uma força que rompa os limites dos mandatos dos presidentes, que normalmente é o interesse econômico. Os BRICS não têm, nesse momento, nenhum tipo de interesse econômico entre esses países de se manterem juntos. Há, sim, um interesse político de lutar contra a hegemonia norte-americana, mas isso não quer dizer necessariamente que os BRICS vão conseguir se consolidar ao longo do tempo. Tá? É bom a gente tomar um pouco de cuidado com isso, porque fica parecendo que os BRICS são uma força da natureza que estão ali prontas para simplesmente saírem modificando o sistema internacional e só não estão fazendo isso porque os norte-americanos estão erodindo as nossas forças. E não é verdade. Entre os BRICS há uma competição econômica muito grande, as suas economias não são complementares e há muito mais disputas do que proximidades. É óbvio que quando você tiver Lula, Xi Jinping, vai haver um interesse político em passar por cima disso? Eu acho que vai. Mas será que nós vamos conseguir construir esse interesse político por cima dos nossos interesses e das nossas questões econômicas? E aí é que é o grande problema que a gente tem que pensar. Mas vai se formando um mundo meio OTAN versus BRICS, né, que é uma coisa interessante. Essa notícia que chega agora aqui é uma notícia grave. A Turquia concordou em apoiar a Finlândia e a Suécia na sua candidatura a membros da OTAN, né? Foi dito pelo Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN. Situação perigosa, vai se tornando... A gente está vivendo... Horta, parecia que essa guerra estava dando ali uma certa acalmada, mas vamos falar um pouquinho da guerra. O Medvedev, que hoje integra o Conselho de Segurança, ex-presidente, integra o Conselho de Segurança da Rússia, ontem voltou a falar em Terceira Guerra Mundial. Qual é a temperatura do conflito, na sua visão? A gente está muito próximo de uma escalada, tá, Léo? Isso aí é muito importante a gente mencionar. Eu expliquei isso várias vezes nos últimos meses, tá? Toda vez que você tem um conflito assimétrico, um grande país iniciando a guerra contra um país pequenininho, a chance de você ter guerra é muito pequena. Né? Normalmente a assimetria joga contra a guerra, porque, obviamente, o país menor se submete, entra em acordos diplomáticos e resolve o problema. Quando você tem uma guerra entre dois países simétricos, a chance disso escalar para um conflito gigantesco de proporções absurdas e por muito tempo é grande. Quando a guerra entre Ucrânia e Rússia começou, ela era um conflito muito assimétrico. A Rússia, de alguma maneira, se usasse todas as suas condições, deveria vencer a guerra de forma muito rápida, e esse foi o planejamento do Putin. Embora as suas ações militares inicialmente tenham sido muito parcas, muito fracas perto da resistência que a Ucrânia colocou, o que acontece é que logo em seguida, depois das 2 primeiras semanas de guerra, o Ocidente passou a diminuir a diferença entre Rússia e Ucrânia, colocando e oferecendo dinheiro e armas e inteligência e tudo mais para a resistência ucraniana, o que prolonga essa guerra, de tal sorte que aos russos resta uma escolha: ou continuarem sendo enfraquecidos ao longo aí de mais 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, 10 meses, bem ao estilo Afeganistão e ao estilo Vietnã nos Estados Unidos, ou colocar um ponto final nessa guerra de uma vez por todas, que significaria efetivamente aumentar o nível de participação militar naquela região e acabar impondo aos ucranianos perdas, tanto materiais quanto humanas, muito maiores do que eles estão tendo agora. E aí a grande questão é, diante dessa situação, de um aumento da força militar russa, como o Ocidente vai reagir? E de alguma maneira, a OTAN e os Estados Unidos vêm sinalizando que eles vão levantar efetivamente a pressão. Não se sabe efetivamente quando, mas nesse momento as disputas narrativas são essas. Enquanto os norte-americanos dizem, olha, nós vamos reagir se vocês levantarem a pressão, os russos dizem, nós vamos a uma guerra nuclear se vocês reagirem. Me lembra muito, sabe o quê, Atush? Sabe aquela briga de 2 cachorros no portão? Que fica um cachorro de um lado e outro do outro, se mordendo que nem um desesperado, e dali a pouco o portão abre e vai um cachorro para um lado e para o outro. Nós esperamos que, se a guerra realmente evoluir, que cada um dos cachorros vá para o seu lado e que, efetivamente, a Ucrânia seja obrigada a sentar e aceitar a paz. Se isso não acontecer, nós estamos indo em direção a um confronto nuclear que a gente não tem noção onde vai terminar.
Deixa eu dar uma boa tarde aqui à Joana Amélia. E queria fazer um pedido, né, se o pessoal puder, todo mundo que tem perfil no YouTube ou no Facebook, se puder, se tiver disposto a colocar a foto, que é uma maneira da gente conhecendo o nosso público, nossos assinantes também. Então, um abraço para a Joana e um abraço aqui para o Eudes Prado. Qual a opção para o Brasil que não seja uma aliança atlântica? China, Rússia, Índia, né? É interessante, né? E a gente falou, eu tenho falado bastante sobre isso, Fernando. O Brasil, do ponto de vista econômico, né? Ele hoje tem uma relação muito mais consolidada com a China, e quando olha para mercados, para o que aquele porta-voz do governo chinês colocou, é natural olhar para os 3,7 bilhões da humanidade. Mas, geograficamente, o Brasil está situado no que os Estados Unidos consideram ser o seu quintal. Como é que você vê o Brasil, e o Lula especialmente, né, quer dizer, se equilibrando diante dessa realidade? Primeiro, a nossa relação econômica com a China é muito ruim para o Brasil. Tá? Vamos colocar isso de forma muito clara, porque isso é interessante. China... Ela é superavitária, né? O Brasil tem um grande superávit. Ontem o Elias Jabbour me falou que esse superávit é ilusório. O Brasil tem uma ilusão, quer dizer, é uma relação de dependência, não é uma relação assim propriamente. Mas enfim. Isso. Primeiro, que bom que você foi ouvir esta figura fantástica que é o Elias Jabbour, que devia ter mais espaço, inclusive, para falar sobre ele. Talvez seja uma das pessoas que mais conhece ele, o professor Diego Pautasso. Quem não segue, por gentileza, siga os dois nas redes. São as pessoas que hoje mais conhecem de China e que a gente tem que aprender com eles. Mas essa relação econômica entre China e Brasil é uma relação perversa, no sentido de que nós somos superavitários, mas o que a gente vende para eles são produtos de baixíssimo valor agregado, o que de alguma maneira mantém a nossa economia sempre nessa condição de produzir grãos para uma grande potência. Tá? Além disso, a China ainda tem uma dominação muito grande no sistema energético brasileiro. Ela vem comprando aí grande parte das empresas que vão sendo privatizadas na área de energia no Brasil. Tá? Os investimentos da China em todos os estados estão concentrados na área de energia, e isso também não é bom, porque isso significa uma dependência estratégica que nós acabamos tendo. E nós compramos, de alguma maneira, produtos da China que são muito mais, com uma tecnologia muito maior. Quer dizer, é uma relação assimétrica. Então, muito cuidado. Queremos manter essa relação com a China, que é maravilhosa para o agronegócio e que provoca no Brasil o crescimento de forças conservadoras que acabam golpeando a democracia, ou queremos refundar uma relação com a China baseada em acordos de troca de tecnologia para que o Brasil possa, por exemplo, para que o Brasil possa fechar esse gap tecnológico para as grandes potências. E a segunda pergunta é: a China vai permitir isso? A China está no mundo a partir de uma relação benevolente para fazer com que os seus parceiros atinjam níveis de desenvolvimento maiores, ou ela vai continuar nessa relação de alguma maneira predatória, que é a manutenção da compra em uma quantidade gigantesca de produtos com baixíssimo valor agregado no Brasil? Aqui, Horta. Pergunta difícil do Eudes Prado. Qual produto de alto valor agregado que vendemos para os Estados Unidos? De alto valor agregado? A gente tem produtos de alto valor agregado maravilhoso. Quer dizer, nós produzimos aviões. Também não exportamos para os Estados Unidos. Não, nós vendemos aviões, né? Talvez o produto de maior valor agregado que nós temos hoje é avião. É uma coisa, a gente precisa recompor isso. A nossa indústria é muito pobre nessa relação, né? Mas, de alguma maneira, a China provoca, pelo tamanho do seu mercado, provoca essa situação complicada que nós temos que mudar. Veja, a gente tem que continuar se relacionando com a China, a gente tem que continuar se relacionando com os Estados Unidos, com a Europa, mas a partir de uma visão de desenvolvimento dos interesses brasileiros, e não a partir de uma visão simplesmente do agronegócio de ter um enorme mercado onde nós vamos desaguar os nossos produtos lá e continuar pagando merreca para o Brasil aqui, mantendo essa estrutura econômica como nós estamos no Brasil. É preciso que Luiz Inácio Lula da Silva se reaproxime da China, mas que troque a engrenagem da nossa relação econômica com eles, para que a gente passe a ter outros tipos de benefício que não simplesmente esse benefício capitalista que vai parar no bolso do agronegócio. A Ana Paula faz um comentário bem interessante, está dizendo: professor, a relação assimétrica provoca fome no Brasil, vez que os grãos que se vão violam a segurança alimentar nacional. Toda a terra agricultável brasileira está sendo apropriada pelo agronegócio para essa agricultura plantation, né, tipo exportação. É como se a gente estivesse no ciclo da cana-de-açúcar, né, mais ou menos. Isso. É muito parecido.
você fez uma relação muito clara, é isso que está acontecendo, né? E o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele atacou o médio e o pequeno produtor rural, tirou completamente os programas de subsídio de apoio a essa galera, dizendo claramente que o objetivo dele era transformar o Brasil naquilo que os militares sempre disseram. Atucha, eu sou ex-aluno de colégio militar, eu desde a década de 80 ouço a mesma história de que o Brasil é o celeiro do mundo. Jair Bolsonaro... Você sobreviveu à escola cívico-militar? Não, eu fiz escola militar mesmo. Mas não era cívico-militar, então? Não era essa cívico-militar. Eles nem gostavam muito do cívico, era o militar mesmo. Mas naquela época eles diziam, o Brasil é um celeiro do mundo. Quer dizer, eles transformaram o Brasil em um celeiro do mundo. Perceba, o Brasil não é a indústria do mundo, o Brasil não é um polo de tecnologia do mundo. Não, o Brasil é um celeiro do mundo. Nós vamos transformar isso aqui num grande fazendão. Né? Olha o que é a economia brasileira hoje. É um grande fazendão e como, por exemplo... Hã? Não, você congelou e descongelou. Você falava do Brasil grande fazendão. Isso. O que é o Brasil hoje? É um grande fazendão com alguns vendedores de quinquilharia de R$ 1,99, como, por exemplo, o velho da Havan. É isso que é o Brasil hoje. Ou a dona lá da Magazine Luiza. É isso que é o Brasil, entendeu? Nós não produzimos tecnologia, a nossa indústria é essa sucateada. Nós não podemos imaginar que essa relação tem que continuar assim. Um dos cortes fundamentais que Luiz Inácio tem que fazer é recolocar a nossa economia em condição de se desenvolver em direção ao século XXI, porque esse gap que hoje nós estamos vivendo ainda é o gap do século XX, Atush. Nós não ainda encaramos o gap tecnológico produzido pelo século XXI. Veja que no Brasil, esses dias eu falei isso para as pessoas no meu canal, eu digo, olha, o Canadá hoje está criando esforços, saiu o último plano estratégico do Canadá, criando esforços para diminuir o buraco que eles têm entre o quanto eles têm de tecnologia e os países de ponta hoje em tecnologia quântica e inteligência artificial. Atush, essas duas palavras você ouviu em algum plano de governo brasileiro? Tecnologia quântica, inteligência artificial, aí tu começa a entender o quanto nós estamos atrasados em termos de século XXI. E a gente ainda está discutindo agronegócio, venda de grão para a China. Não, vamos mudar a roda, né? Não é por aí que a gente vai crescer. Exatamente. O Yuri está fazendo uma crítica para você, dizendo Horta é dissimuladamente anti-Rússia e anti-China. Eu entendo Horta como alguém pró-Brasil, mas enfim, Não, é muito legal porque o pessoal nas redes me diz que eu sou pró-Rússia, né? O pessoal da Ucrânia nas redes diz que eu sou pró-Rússia. Agora eles dizem que eu sou anti-Rússia. É bom, porque isso mostra que eu estou num meio termo ali, raciocinando um pouco diferente do que a maré. Horta, então você mencionou a Amazônia, né? Como é que você está vendo a questão da Amazônia? Hoje tem um debate aí nas redes entre o Leonardo Boff e o Ciro Gomes. O Boff defendeu a internacionalização da Amazônia, o Ciro contestou e o Boff recontestou o Ciro Gomes. Será que tudo isso que aconteceu agora recentemente, o caso Bruno Pereira, Dom Phillips, será que isso vai ser usado para que o Brasil perca mais do que já perdeu? O Brasil já perdeu o petróleo, está perdendo as refinarias, perdeu a Eletrobras. Será que vai perder a Amazônia também agora? Não, eu acho que perder a Amazônia não, mas é uma bola fora gigantesca do nosso querido Leonardo Boff nessa questão. Né? Ele faz isso baseado, obviamente, no sentimento, o sentimento presente que ele tem a respeito do governo brasileiro, e é isso que o Boff tem que entender. Quer dizer, quem olha hoje para a relação governo Bolsonaro e Amazônia acaba pensando, olha, ela estaria melhor cuidada se tivesse em mãos internacionais, mas se você olhar historicamente, você vai ver que essa posição não se sustenta. Os governos Lula foram muito bons para a relação amazônica, os governos Fernando Henrique não tanto, mas também não destruíram como o Bolsonaro está destruindo. Então, o problema do Brasil não é internacionalizar ou não internacionalizar a Amazônia. O problema do Brasil é a gente achar que Jair Bolsonaro é, de alguma maneira, um exemplo recomendável e um exemplo que nós podemos utilizar para análise de longo prazo da forma como o Brasil se relaciona com as suas riquezas. Não é. Jair Bolsonaro é um ponto fora da curva que nós queremos, inclusive, exorcizar em outubro e que nunca mais precisemos pensar nessa situação e reorganizar a relação entre o Estado brasileiro e a região amazônica de uma forma muito mais racional, sem a necessidade de qualquer defesa absurda com relação à internacionalização. Agora, muito cuidado. Ciro Gomes defendeu há um tempo atrás, inclusive no próprio debate ali, junto com o humorista aquele... O Gregório do Vivier.
Gregório Duvidi, é a ideia de que poderia haver a exploração de minérios na Amazônia por meio de estatais que fossem ali colocadas. Quer dizer, o Ciro não se preocupa necessariamente com a proteção da Amazônia, mas a ideia é aquela ideia economicista de se perguntar quem vai ganhar com a exploração. E esse é um pensamento também completamente equivocado já no final do século XX e mais equivocado no século XXI, quando nós temos o problema da mudança climática no mundo e das questões de irreversibilidade dos efeitos que essa mudança vai gerar nos próximos 10 anos. É importante que o Brasil retome a Amazônia como um elemento, vamos dizer assim, um asset, como se diz em inglês, né? Um elemento que nós temos para negociações internacionais que nos favoreçam, ou seja, veja bem, nós estamos aqui sentando, conversando com vocês, ótimo, mas eu quero troca de tecnologia em troca de manter esse controle e essa proteção à maior área de floresta tropical que nós temos no mundo hoje, que é a região amazônica. Eu entrevistei o Cláudio Pucci nesse fim de semana, que é economista do PSOL, foi deputado federal pelo PT e hoje é o representante do PSOL no programa de governo. É secretário também da Prefeitura de Belém e defende que o Brasil se apresente, na verdade, como uma grande potência da inovação a partir da Amazônia, né? Usando a Amazônia como um ativo de desenvolvimento, mas de desenvolvimento sustentável. Zé Luiz dando uma boa tarde aqui. Fernanda está dizendo esse discurso não é só do Ciro no PDT. César Ricardi está dizendo Boff está totalmente equivocado, este pensamento é anti-soberania brasileira, né? Enfim, é um tema que realmente desperta grandes paixões. Vamos falar então do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está se mostrando um cara muito habilidoso nas negociações, né? Parece que ele está efetivamente conseguindo tirar a candidatura do Márcio França em São Paulo, abrindo o caminho para a vitória do Fernando Haddad. O Lula, além de ser uma liderança popular muito comprovada, tal, aparentemente atua muito bem aí no chamado bastidor da política. Imagina o que teria sido do Brasil se ele pudesse ter sido ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff e não impedido pelo Gilmar Mendes. Mas diga, Horta. Alguns defendem que o impeachment não teria acontecido, né? Alguns defendem isso de forma muito clara e por isso que muita gente ainda culpa Gilmar Mendes de forma muito direta pelo golpe, porque foi uma decisão pontual de Gilmar Mendes que retira Luiz Inácio Lula da Silva da condição de ministro e uma decisão sem pé nem cabeça, por todos os sentidos jurídicos que você possa imaginar. Quer dizer, naquele momento, Gilmar Mendes ainda estava no modo golpe, como você mesmo citou, né? Esperemos que ele tenha se modificado e que ele tenha entrado no modo STF neutro, distante, como ele, de alguma forma, vem se manifestando nas últimas vezes, né? Agora, isso não é novo em Luiz Inácio Lula da Silva, né, Tuxi? Luiz Inácio Lula da Silva é um negociador de mão cheia desde as greves da década de 80. E foi isso que ele sempre fez, ele sempre negociou. Quem vê Luiz Inácio Lula da Silva como um revolucionário, ou quer ver em Luiz Inácio Lula da Silva um revolucionário, está vendo estrelas onde não existe, está procurando pelo em ovo. Isso não acontece. Luiz Inácio Lula da Silva é, sim, uma figura de negociação, uma figura forte que entende as instituições como uma arena para o seu processo de negociação e é um cara das pessoas mais inteligentes que eu conheci no mundo. E assim, vem fazendo esse jogo para mostrar para as pessoas que mesmo com 70 e alguns anos, ele ainda está tremendamente afiado, né? E o mais importante, né? Nesse momento em que você tem o mundo mudando a sua forma de compreensão sobre si mesma, as relações do século XX sendo desfeitas, uma ameaça às instituições nacionais, uma ameaça internacional de guerra, problemas econômicos por todos os lados. Quem você quer na presidência de um país? Uma criatura que seja capaz de ouvir, negociar, sentar e achar o melhor caminho para os interesses nacionais brasileiros e efetivamente dentro desses interesses para os interesses dos mais pobres, ou uma figura completamente histriônica e disruptiva como Jair Bolsonaro, ou apenas histriônica como Ciro Gomes. É uma questão de você sentar e pensar a respeito disso. Eu, particularmente, fico muito feliz que o presidente consiga fazer essas articulações de bastidor, porque não se espera nada diferente dele. E veja, Tuxi, uma das coisas mais interessantes, o pessoal pensava que
que o Geraldo Alckmin ia trazer Luiz Inácio Lula da Silva para o centro, né? Enquanto, na realidade, nós estamos vendo todas as fotos, é Geraldo Alckmin com o boné do MST, dando discurso de que nas cooperativas o capital não explora o trabalho. Gente, quando eu vi esse discurso, eu sentei e digo, mas vem cá, o que o Lula fez com esses caras? Fizeram um recondicionamento no pensamento dele, foi isso? Veja, a força de Luiz Inácio Lula da Silva é tão grande que, em realidade, os seus aliados de centro começam a caminhar para a esquerda. Vamos ver se isso continua depois, durante o governo. Oxalá ele ganhe a eleição. Fernanda dizendo, Horta, depende de que tipo de revolução estamos falando. Vejo Lula como alguém que operou algumas revoluções nos seus governos. Diga, Horta. É o sentido de revolução aqui que a gente está tendo de forma diferente. A Fernanda está tratando, olha, com mudanças importantes para alguns setores da sociedade, e eu estava usando naquele sentido revolucionário leninista, basicamente, né? E eu acho que a Fernanda tem razão. A revolução que Lula operou no campo da fome, no campo da educação no Brasil, ela é indiscutível, né? Mas uma parte da esquerda só entende revolução a partir dos pressupostos leninistas, e esse não são comungados, vamos dizer assim, pela prática política de Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, mas você não falou do caso do Márcio França, né? Então, aparentemente vai desistir da disputa ao governo, deve apoiar o Fernando Haddad e ser candidato ao Senado. Antes de você falar, queria só ler o comentário do Sebastião Pinheiro, confirmando boa parte do que foi dito. Não dá para ficarmos inertes, chegou a hora de tomar as ruas, fazemos isso ou entregaremos o Brasil a uma ditadura neofascista e bolsonarista. São Paulo, Fernando Horta. Eu acho genial isso, né? Porque eu estava com muito medo, era de um segundo turno entre França e Haddad, e França se beneficiar de alguma maneira exatamente do antipetismo, e vamos ser bem claro, todo político que se beneficia do antipetismo aumenta ele, querendo ou não querendo, e nós vamos entrar exatamente naquele sistema de paranoia que nós tínhamos entrado em 2018, que nos levou a Bolsonaro. Então, mesmo que você diga, não, a gente está estimulando um antipetismo racional, não, o nosso antipetismo é um antipetismo intelectual, é um antipetismo de político, não. Todo mundo que joga essa tecla está jogando as regras de Jair Bolsonaro, está jogando as funções, relações políticas que elegeram Bolsonaro. Não interessa qual é o fim que você esteja colocando. E o meu medo era exatamente esse, era que o França passasse para um segundo turno e viesse, de alguma maneira, a jogar essa carta num eventual segundo turno contra a Haddad. Eu acho que tirar isso efetivamente é, de alguma maneira, favorecer muito a possibilidade de Haddad vencer e mais, de nós enterrarmos efetivamente esse capítulo paranoico e irracional da história brasileira, que é o antipetismo. O grande problema dessa relação ali, Atush, é que, se não me engano, o acordo está sendo feito em cima da ideia de que Haddad não concorra à reeleição. Tá? E ele não concorrendo à reeleição, a ideia e o planejamento petista é que ele venha a ser o candidato à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva. Só que Geraldo Alckmin, na condição de vice, vai pleitear ser o candidato a essa sucessão. E, portanto, esse acordo com o França pode nos remeter a uma disputa interna, especialmente no último ano de governo Lula, entre Geraldo Alckmin e Fernando Haddad, numa situação em que, vamos dizer assim, São Paulo não possa mais ser uma moeda de troca, porque São Paulo passa a ser, então, passa a estar nesse acordo de retirada de França nesse momento. É importante a gente ter isso na cabeça, porque isso significa que o governo Lula vai ter apenas 3 anos de, vamos dizer assim, unidade política. O 4º ano pode abrir uma enorme disputa que nós temos que estar atento para reconhecer os lados e ver como os agentes políticos vão se portar nesse processo. Horta, eu já vi algumas pessoas dizendo que 2022 é Lula, 2026 é Lula e 2030 é Janja. Já tem o movimento Janja 2030. Enquanto você falava, eu estou aqui, na verdade, eu sempre fico ligado no Twitter para ver o que vai entrando. E realmente, olha, o que está se formando aí, uma coalizão OTAN versus BRICS, né? Acabou de ser tuitado pelo Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, dando parabéns à Finlândia, Suécia e Turquia por terem assinado um memorando trilateral para que esses 2 países se juntem à OTAN. E lembrando que são países que fazem fronteira com a Rússia, né? Então o mundo vai ficar muito mais perigoso. E outra notícia de hoje, Horta, o Lavrov saudando o ingresso da Argentina e do Irã nos BRICS. O Lula tem que tomar muito cuidado com os BRICS, viu? Porque os BRICS são estratégicos para o Brasil, evidentemente, todo mundo sabe disso,
mas o Brasil também não pode ser arrastado para uma guerra, né? Quer dizer, é uma situação muito complicada. Exato. Então, quem enxerga o mundo dessa forma, Tuxa, ainda, a disputa entre Rússia e Estados Unidos, ainda está pensando como o século XX. E é isso que os norte-americanos querem, independente do lado que você apoie. Você pode apoiar o lado contra-imperialista e julgar que está fazendo o correto, quando na realidade você está replicando um discurso antiquado e que não tem mais fundamento na realidade hoje internacional, fazendo apenas com que os interesses norte-americanos sejam efetivamente fortalecidos. Porque tudo que os Estados Unidos querem é a formação de uma grande coalizão contra eles, para que eles possam recolocar no mundo de novo aquele pensamento entre amigos e inimigos. E tudo que a China trabalha, inclusive trabalha, vamos dizer assim, a contrapelo do que pensa o Putin, né? Porque o Putin ainda entra por essa mesma senda. Mas tudo que a China trabalha é exatamente para desmontar esse tipo de pensamento, para que nós olhemos o mundo de uma forma muito mais multilateral do que ele é. Eu tenho um certo cuidado com esse amor que as pessoas estão tendo no Brasil pelos BRICS, da forma como ele está hoje, né? Veja, vai entrar Irã, daqui a mais 2 meses a Coreia do Norte vai pedir para entrar, China e Rússia vão achar maravilhosos, mais um pouquinho a Venezuela vai entrar, e aí nós vamos fortalecer esse bloco de que maneira, né? Sempre lembrando que alguns desses países que estão ali se colocando são considerados países párias no sistema internacional. Aí você vai dizer, Fernando, mas são considerados pelo Império. Eu concordo com você, e acho que nós temos que repensar isso. Mas recolocar a lógica da Guerra Fria não é uma opção válida, no meu entendimento, para o século XXI. É importante a gente pensar nisso antes de se apaixonar pelos BRICS. O Brasil tem que buscar a neutralidade dos seus próprios interesses. Horta, eu quero trazer um tema aqui meio fora da pauta. O pensamento do dia. Erdogan deu moleza. Esse perfil é muito bom. Pensamento do dia. Na realidade, ele não deu moleza. Ele conseguiu o que ele queria. Havia uma disputa entre ele e a Finlândia e por isso ele jogou a carta para não deixar eles entrarem na OTAN, que era uma disputa por venda de tecnologia, né? E que agora ele conseguiu. A Finlândia vendeu tecnologia para a Turquia, como a Turquia queria, em troca desse apoio. Então o Erdogan está jogando com os seus interesses nacionais. Eu inicialmente pensei que ele estava jogando em favor da Rússia, mas não. Ele está jogando com os interesses nacionais da Turquia. A cacaca é que isso vai gerar problema naquela região. Exatamente. Bom, o Emerson dizendo BRICS é o futuro. Queria te pedir uma reflexão fora de pauta aqui sobre o racismo brasileiro, o fato dos racistas serem bolsonaristas, quase sempre, né? Esse caso do Nelson Piquet, né? Um caso vergonhoso, chamou o Lewis Hamilton de neguinho. A própria Federação Internacional de Automobilismo soltou uma nota dizendo que a FIA condena fortemente qualquer fala discriminatória, racista, que não tem espaço, não deveriam ter no esporte, na sociedade, e expressam solidariedade ao Lewis Hamilton, né? Assim como seu apoio à igualdade, diversidade e tal. O Brasil, na verdade, está vivendo essa experiência, né? Colonialista, fazendão e racista também, né? É quase como se quisesse voltar à escravidão também. Nelson Piquet talvez seja um bom retrato desses tristes tempos aqui no Brasil. O Piquet nunca foi um exemplo de personalidade. Quem conhece a história do Nelson Piquet, né, vibra toda vez que vê e que enxerga aquele vídeo do Senna enfiando a porrada no Piquet, né? Vamos lembrar isso bem, que o Senna várias vezes fez isso, porque o Piquet nunca foi uma figura moralmente, eticamente digna de você, enfim, de você ter como exemplo, né? Mas hoje, de alguma maneira, essas pessoas que durante muito tempo se contiveram, né, exatamente porque não era socialmente aceito o racismo aberto e escancarado, embora suas práticas veladas seguissem acontecendo, mas durante o governo Bolsonaro, essas figuras estão se sentindo empoderadas e na condição de fazerem defesas desse Brasil do século XIX. É indiscutível. Isso é parte do fascismo, sabe, Léo? O fascismo trabalha com essa perspectiva da negação da mudança e da romantização de um passado que interessava efetivamente aos homens brancos e ricos da época, né? Que é o que nós temos na nossa bandeira. É aquele cidadão que falava assim, não, nos tempos da ditadura tudo era melhor. Isso, não, isso, tal, mas exato, não, eu não queria dizer nada, mas a escola da década de 70 era muito melhor do que a de hoje, e não tem absolutamente nenhuma verdade no que ele está dizendo,
né? Ah, não, porque na época da ditadura a gente podia dormir de porta aberta. Não é verdade que você podia dormir de porta aberta, né? Aliás, você podia dormir com ela aberta ou fechada, que os militares entravam de qualquer jeito, tiravam as pessoas lá de dentro, espancavam e por aí vai. Então, uma das características dessa estrutura fascista é isso, é a romantização só um de um passado. Desculpa, que tem um livro do Leonardo Sciascia chamado Portas Abertas, que tinha esse mito na Itália também, de que nos tempos do fascismo as pessoas dormiam de portas abertas, né? E o livro foi importado do fascismo italiano para o fascismo brasileiro. Claro, isso aí é uma narrativa totalmente falsa das pessoas. Você tem o problema é esse, né? Quando você tem uma tentativa de romantização do passado, é sempre um passado alterado, um passado limpo, um passado em que você tira as partes feias que você não quer e romantiza só aquilo que você julga que existia. E, de alguma maneira, Jair Bolsonaro é fruto disso. O Piquet também é. Né? É parte da elite brasileira que quer voltar àquela época em que não se pagava nada para ter uma negrinha trabalhando na sua casa em troca de comida e casa na capital. Era assim que funcionava. Então você ia buscar no interior uma figura para trazer a filha dessa figura para vir morar nas capitais, prometendo a ela comida e moradia em troca dela se tornar uma empregada doméstica sem que você precisasse pagar. Quer dizer, essas relações foram relações que moldaram o Brasil durante muito tempo. Esse clientelismo servil que vai se gerando sobre a população mais pobre é que vai dar origem a grande parte da nossa sociedade. E foi exatamente isso que Luiz Inácio Lula da Silva atacou com as políticas de ruptura do ciclo da pobreza. Veja, não é nem a política de retirada de pessoas da fome, né? Não, o grande problema para as elites brasileiras foi a ruptura do ciclo da pobreza, ou seja, filhos e filhas de empregadas domésticas virando engenheiro, virando médico, virando advogado, ainda em número muito menor do que nós gostaríamos que fosse, mas já suficientemente diferente para provocar a ira dessas elites. Elites que, de alguma maneira, Nelson Piquet reproduz, né? E que nós precisamos enterrar essa gente e esses pensamentos o mais fundo possível dentro da nossa história, para que virem página e, de preferência, rodapé dentro dos nossos livros de história. Esse é um tipo de pensamento que não pode acontecer. A disputa eleitoral em 2022 é também sobre isso, sobre o Brasil que queremos. É esse Brasil moldado no século XIX, em que nós tínhamos necessariamente cidadãos de primeira e de segunda classe, ou é um Brasil em que nós vamos caminhar para o século XXI? Felizmente, Nelson Piquet, para todos os que gostam efetivamente de automobilismo, sempre vai ser o segundo piloto brasileiro, muito longe de Ayrton Senna. Mesmo que fosse o primeiro, né? Não deixaria de ser um babaca, né? Quer dizer, essa é a grande. Mesmo que fosse o maior. Mas é que para ele dói muito ser o segundo. Ah, sim, quer dizer, não imaginava. Para ele dói muito ser o segundo. Borba Sobrinho dizendo, quando Dilma deu direito trabalhista às domésticas, uma vizinha disse que não podia trazer mais uma menina do interior, né? Vê se pode. E a Reinalda lembrando, Piquet é o protótipo bolsonarista, mau caráter, invejoso, ataca mulheres e principalmente pessoas educadas e carismáticas que pregam paz e amor, né? Piquet ele tem fazendas aqui em Brasília, tu sabia, né, Atush? Oi? Ele tem fazendas aqui em Brasília. Fazendas imensas aqui em Brasília, em que ele está, e algumas delas, transformando em áreas urbanas e ganhando em cima de dinheiro disso. Ele é uma figura que vive disso aí. Hoje. De piqueretagens, né, talvez, né? Não sei se piqueretagem, mas ele tem essa relação, inclusive, com a terra, com o agronegócio, com grandes propriedades de terra. Embora em Brasília a gente não possa falar em grandes propriedades de terra, mas ele tem essas relações aqui. Vou ler um comentário que chegou aqui da Fernanda para fechar, que tinha passado aqui em branco. Ela falou assim, perfeito, Horta, como tem sido barbada colocar até pessoas de esquerda presas na dicotomia ultrapassada, como se imperialistas pudessem ser só os Estados Unidos. Muito obrigado, Fernando, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Estaremos de volta aqui semana que vem e vamos seguir na TV 247. Valeu, Horta. Grande abraço, gente, grande abraço a todo mundo. Até mais, Atush. Valeu.